São da Igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje é dia 8 de novembro de 2015 e a nossa lição é a lição 19. Isso mesmo. Não. O título é O Cativeiro de Judá é representado por um cinto. Bem, hoje nós vamos estudar um texto de Jeremias, que é o capítulo 13. Fomos ao 14 na semana passada e agora vamos fazer uma voltinha aqui, para depois prosseguir. Vimos a intercessão em vão do profeta Jeremias, e hoje nós vamos estudar o texto do capítulo 13, que nós estamos diante de um texto profético de Jeremias. É importante nós termos todas aquelas noções que nós estamos aprendendo ao longo do estudo dos livros proféticos. É importante que nós tenhamos em mente qual tipo de texto que nós vamos estudar para irmos a ele com as ferramentas adequadas. E então hoje nós vamos estudar um texto que é composto na sua macroestrutura de duas porções em prosa, duas narrativas em prosa. Desse gênero narrativo há o que se pode chamar de discurso parabólico, envolvendo parábola, que eu dei para vocês aí essa folhinha com a NVI, exatamente falando, NVI, o que é NVI? Nova Versão Internacional. Então, aí vocês têm uma divisão do texto, e nós temos aqui a primeira parte que fala sobre o cinto de linho, a segunda parte que fala sobre as vasilhas de couro. Esses dois textos estão em prosa. Do 1 ao 11 temos o primeiro tema, o primeiro assunto. O segundo assunto está no versículos 12 ao versículo 14, que também está em prosa, uma narrativa. Depois nós temos a ameaça de cativeiro, que vai do versículo 15 até o versículo 27. Esta porção do livro do profeta Isaías está na forma de poesia. Então vocês vão vendo aí. A NVI vai trazendo essas estruturas bem marcadas, de modo que você possa ter uma noção quando o texto é prosa, quando o texto é poesia, e a linguagem poética, por ser uma linguagem idiosincrática. O que é uma linguagem idiosincrática? O que é idiosincrasia? Ela é assim uma transposição dos sentimentos. Ela é muito fortemente marcada pelas expressões que derivam de um sentimento. Então a poesia tem uma certa afetação, é o gênero mais idiosincrático. Então o poema, ele pode tomar várias figuras literárias que às vezes, e quase sempre, não correspondem de fato ao que o profeta ou poeta está de fato dizendo. Então aí, na linguagem poética, ela precisa ser também estudada de um modo mais delicado, porque nós precisamos ter em mente quais são as figuras de linguagem que o poeta está usando. Será que ele está sendo literal naquilo que ele está dizendo? Faço nadar a minha cama, quando nós estudamos os salmos, viu uma figura assim, faço nadar a minha cama. Aí a pessoa chega na casa do Faete, lá está tudo inundado lá. O que foi, Faete? Estourou um cano? Não, eu que chorei a noite toda e a minha cama aqui está nadando. Então, quer dizer, esse tipo de linguagem é chamado de hipérbole. O que é uma hipérbole? É um exagero, mostrando a extrema emotividade que o poeta passou naquela noite. Passou por uma noite marcada por fortes sentimentos e choro por algum problema específico, seja ele choro por perda, seja choro pelas suas próprias misérias ou qualquer que seja.
Tá? Então aí a poesia usa essa linguagem assim mais fortemente marcada por uma coloração sentimental. Isso se chama idiosincrasia. Tá? O texto de hoje, então, nós vamos ter essas duas porções, né, que estão aqui na parte de cima, tá, que são dois textos em prosa, do 1 até o 14. E depois, né, os versículos de 15 ao 27 formam um texto poético. Interessante que eu até coloquei bem centrado o texto poético, para você ver que a forma geral do capítulo, então, ficou uma marreta, né? Vocês observaram aí? Tem aí do 1 ao 15 fazendo... Na semana passada foi o sanduíche. Agora é uma marreta aqui. Isso aqui, pelo conteúdo também do que a gente vai estudar aqui, até que o texto está bem disposto, né? Tem a cabeça da marreta em cima, que é bem grande, por sinal. E depois o cabo, né, da marreta, que vai do versículo 15 até o versículo 27. Percebam bem, vê se não dá. Se você botar as suas páginas aí, né, uma debaixo da outra, você vai ver que você vai ter um marretão aí na mão. Tá? São formas interessantes da gente poder guardar essa questão de gêneros literários. É muito divertido. Bem, o texto de hoje, então, ele tem várias questões que precisam ser estudadas. Inclusive, eu passei a noite estudando esse texto. Eu dormi, aí chegou 1h da manhã, acordei, ou 1h30. Aí fui de 1h30 até as 4h40. Aí dormi 20 minutos, me acordaram sem querer, aí voltei lá para o escritório, fiquei mais até às 8 horas. Mas pelo menos deixei várias anotações, todo mundo que está acompanhando o estudo lá eu coloquei várias anotações importantes e essas anotações vão nos ajudar hoje aqui nesse estudo de hoje. E vamos começar pela primeira pergunta. E a partir da análise do texto a gente vai então respondendo as perguntas e vamos fazendo algumas observações importantes. Quando nós temos um texto parabólico, um texto que envolve uma parábola, o que nós precisamos ter em mente? O que é um texto que envolve, no caso aqui, um discurso parabólico, uma ação parabólica? O que nós precisamos ter em mente quando nós temos diante de nós uma parábola? A parábola, em síntese, ela usualmente envolve uma ficção. Ela é quando eu estudei gêneros literários na UFRJ, então a professora de gêneros literários, ela escreveu um livrinho que eu até tenho, né? Então ela fala que é uma desrealização da realidade e uma recriação dessa mesma realidade. Com que objetivo? Qual é a meta, qual o objetivo dessa recriação da realidade que nós vemos numa parábola? O objetivo de cada parábola é ministrar uma lição específica. Então você tem que saber, ao ler a parábola, qual é a moral da história. Afinal de contas, o que esse texto quis dizer? Qual é o sentido dessa parábola? Então é exatamente com base nisso que nós vamos analisar essa primeira porção aqui dos versículos 1 ao versículo 11. Também o segredo na questão da análise da parábola é tentar ver o todo, procurar ver a macroestrutura do texto e saber, né, ouvir o texto. E quando você já vai preconcebido com o sentido que você quer colocar no texto, o texto se abre a tantos sentidos quantas são as imaginações humanas. Exatamente por isso, né, que a questão de interpretar alegoricamente é uma tendência de uma escola de interpretação lá da era patrística, lá pelos séculos, de século I, logo no início do século I e II, né, que era a interpretação alegórica. O que era a interpretação alegórica? A interpretação alegórica era aquela que via o texto aberto. Então, cada componente da parábola tinha que ter um sentido específico. Aí, então, existem certas interpretações de parábolas que você fica até assim admirado. Como é que o sujeito
tem de uma inventividade extraordinária, né, que tem a capacidade de ver detalhes onde não tem, mas ele dá sentido a cada um dos detalhes. E a parábola, na realidade, ela não tem essa finalidade. A criação, a parábola é uma história que é contada, e essa parábola, obviamente, ela não precisa ser uma realidade, é algo que é contado, a fim de que você tenha uma noção para onde ela vai apontar, e no final você tira a moral da história. Tá? Então, quando nós vemos, por exemplo, só para dar um exemplo, a parábola do bom samaritano. Né? Então, a parábola do bom samaritano, ela tem uma finalidade. A finalidade dela, quando Jesus cria a história do bom samaritano, que pode ter sido uma história real ou não, tá? A parábola não tem essa obrigatoriedade de ser uma realidade. Ele estava respondendo uma pergunta: quem é o meu próximo? Bem, como é que eu vou responder isso? Jesus, um grande mestre, conta uma historinha que no final ele faz a pergunta para o indivíduo saber quem era o próximo. Então, um certo indivíduo estava caminhando em determinado lugar, de repente ele é assaltado, espancado e cai quase morto. Bem, Jesus conta essa história. É um modo vívido, a pessoa, um sujeito contando uma história dessa assim, né? Então o mestre começa assim com algo dramático, vai chamar a atenção de todo mundo. Mas qual é o objetivo? Quem é o meu próximo? Então, a parábola criada foi simplesmente para responder esta pergunta. Então Jesus, em vez de dizer o meu próximo, é todo aquele que é diferente de mim. Todo aquele que não sou eu é o meu próximo. Ele podia, pronto, dar uma definição técnica, né? Não, mas ele, como era mestre, ele tinha que ensinar para a gente que tinha cabeça grande e cabeça pequena. Então ele pega ali, com aquele jeito dele de ensinar, né, que também segue bem aquela tradição dos mestres rabínicos, porque ele está falando para fariseus, para escribas. Então eles estão acostumados, né, com aquele tipo de apresentação, de ensino. E ele faz o quê? Ele conta a história, de repente, aquele indivíduo está caído à beira do caminho, passa o sacerdote. Está indo para o templo, olha para ele, passa de largo e não para. Na sequência vem um levita. O levita então passa, se o sacerdote não parou, muito menos eu, vou para o culto que é melhor. Por último passa um samaritano. Bem, quando ele fala samaritano, qual é a reação que vai haver na cabeça daqueles que estão ali, que tinham um preconceito enorme contra os samaritanos? Mas não é possível que esse aí que vai praticar a boa ação. Aí o mestre vai exagerar, ele já vai, né? Eles já estão se prevenindo, já sabendo, né, para onde Jesus está levando, conduzindo o ensino. Você não pode perder de vista que a parábola tem um objetivo. Quem é o meu próximo? Responder quem é o meu próximo. Aquele samaritano vai para, acode aquele indivíduo que está caído à beira do caminho, dá ali os primeiros socorros para eles. Não tenho medo que o sacerdote nem o levita, não é, tinham de ficar impuro cerimonialmente e não poder ir ao culto. Ele não tinha esses entraves, graças a Deus, né, que apareceu um indivíduo liberto daquelas contingências ali, né? E os outros, não vou tocar, porque se eu tocar e ele estiver morto, aí o que acontece? Então eu não vou poder ir para o culto hoje, porque eu vou estar cerimonialmente impuro. O levita pensa da mesma forma, e também seguindo o exemplo do maior para o menor. Se o maior não fez, o menor vai fazer? O pastor não faz, o diácono vai fazer? Naquela realidade, mais ou menos isso. O samaritano vai e, por último, pega aquele indivíduo, coloca sobre o seu animal. Daí ele desce, dá espaço para aquele indivíduo sobre o animal, vai a uma estalagem e ele tem que seguir viagem. Porém, ele cuida daquele indivíduo, entrega nas mãos de alguém para fazer o restante do tratamento e diz: quando eu voltar, se ainda tiver alguma coisa, eu acerto. E então, Jesus faz a pergunta: quem foi o próximo daquele que estava caído no caminho? Qual é o objetivo da parábola? Ensinar quem é meu próximo. Tá? Se a parábola tem a intenção de ensinar meu próximo,
a evasiva do que responde à pergunta é tão interessante que ele diz, aquele, não diz o samaritano, podia dizer o samaritano, ele diz, aquele que usou de misericórdia para com aquele que estava caído no caminho. Para não dizer o samaritano. Isso era como um palavrão na boca dos santos fariseus e saduceus. Em síntese, o que Jesus está mostrando ali? Que independente de qualquer coloração religiosa, conotação religiosa, conotação racial, o próximo é todo aquele que está numa necessidade, que não sou eu, esse é meu próximo. Né? E Jesus ainda dá aquela futucada, né? Faz igual a ele. Né? Colocou o samaritano como sendo um modelo. Já pensou? Que choque! Que lição dura essa? Né? O levita sai dessa história muito mal. E o sacerdote? Pior ainda. Né? E quem sai bem na história? O samaritano vai ensinar para aqueles mestres da lei quem é o meu próximo. A resposta veio na forma de uma parábola para simplesmente responder a pergunta, quem é o meu próximo? Né? Na história da igreja, então, houve aquilo que eu falei da interpretação alegórica, que o burrinho é o evangelista, as moedas que foram pagas no Antigo e Novo Testamento. Ele vai arrumar um monte de sentido onde não existe, a parábola não tem essa finalidade. Ou seja, ele vai procurar sentido nas árvores e perde o bosque. A parábola tensionava simplesmente responder, quem é o meu próximo? Está aí. Em síntese, Jesus pode dizer, todo aquele que não seja você, é o seu próximo. Seja ele homem, mulher, samaritano ou judeu, né? Então ele dá uma elasticidade ao conceito de próximo. Então, assim que se analisa uma parábola. Da mesma forma, vamos fazer no nosso texto de hoje, que nós temos uma parábola, logo aqui uma ação parabólica. Existem algumas questões que precisam ser resolvidas e levantadas, né? E então, vamos ver se a gente consegue passar para vocês essas informações que eu creio que são boas, né? Deu para pegar? Como é que se analisa uma parábola? Então, eu acho que já ganhamos uma boa parte do nosso dia. Versículos de 1 a 5 respondem a primeira pergunta. Versículos de 1 a 5. Assim me disse o Senhor, vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água. Então você vai, usa o cinto, depois não lave. Tá? Essa é a primeira ordem. Comprei, olha a sequência, simétrica. Vai e faz isso. O que ele vai? E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e o pus sobre os meus lombos. Então faz isso. Eu fiz. Mas para que, Senhor, que eu vou comprar um cinto botando no meu lombo? Para quê? Não posso botar na perna, não posso botar no pé, na canela? Por quê? Não tem nada disso aqui. Tem, pastor? Você está ouvindo, né? Vai, compra um cinto e vai. Os profetas, para lidar com Deus, é um negócio muito complicado, né? Não tem que ficar questionando. Aqui está falando com ele. E veio a mim o quê? Me disse o Senhor. Se o Senhor disse, então o Senhor vai fazer o Neli, né? Senhor, eu sou doido, mas tu não é não. O Neli, evangelista Neli dizia assim, Senhor, eu sou doido, mas o Senhor não é não. Então o Senhor sabe o que está fazendo. Lembra dele? Lembra do Neli, né? Evangelista Neli. Ele falava umas coisas assim engraçadas. E então ele diz, então veio a segunda ordem. Então veio a palavra do Senhor a mim segunda vez, dizendo, toma o cinto que compraste e trazes sobre os teus lombos, e levanta-te e vai ao Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui, levantou-se e foi, né? E fui, sim senhor, e fui, e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Pronto. 2 ordens e 2 respostas. Bem, eu já fiz de propósito e trouxe a versão NVI para que vocês deem uma olhadinha nela. E nela vocês vão encontrar uma diferença de tradução. E aí eu gostaria de saber por quê. Eu fiz essa pergunta lá no grupo, respondi de manhã e o pessoal praticamente não acompanhou a resposta. Mas por quê? Perate aí era uma fonte de água que ficava mais próximo do que o rio Eufrates, que estava lá
Em ouro. Bem longe, é 600 e poucos quilômetros. Em torno de 700 a 800 quilômetros, dependendo do lugar onde você fosse, lá no Rio Eufrates, né? Que ele cortava lá, né? Então, uma linha de viagem seria mais ou menos uma viagem, segundo Esdras fez, que levaria em torno de 3 meses, né? 3 meses para poder chegar lá e voltar. Então, eu estive fazendo uma análise que foi muito interessante, e eu gostaria de compartilhar com vocês, até porque, né, o estudo bíblico é exatamente para isso. Então, por que acontece aqui? Aqui nós temos uma tradução que diz Perate em vez de Eufrates. Praticamente todas as versões, como a nossa versão, diz Eufrates. O texto, fui logo ler o texto hebraico que diz Eufrates. Então, eu fiz uma anotação aqui que eu gostaria de colocar para vocês, e a pergunta que eu fiz é o seguinte: poderia o termo Eufrates ser uma designação genérica aplicada a qualquer rio em Judá e não ser uma alusão literal ao rio Eufrates? Uma pergunta que se faz, e é uma pergunta que demanda uma resposta. Vamos passo a passo? Vamos lá. E vocês vão até gostar, porque o final dessa minha análise foi agora às 6 horas da manhã que eu peguei o fio da meada aqui, achei um negócio interessantíssimo e vocês vão até gostar. Bem, a segunda ordem dada a Deus por Jeremias, a saber, deveria ir a Perat, que aqui nós temos no hebraico Peratá, Ler Peratá, ou seja, vá ao Eufrates. Literalmente, ir ao Eufrates. No hebraico, Eufrates significa, a palavra Eufrates é traduzida por a palavra Perat. Então, em quase todas as ocorrências que ocorre a palavra Perat, se refere ao rio Eufrates. Daí, a gente vai e analisa o seguinte: praticamente em todas as ocorrências do Antigo Testamento, nós temos que Perat é traduzido como rio Eufrates. E isso tem causado uma perplexidade dos intérpretes, uma vez que isto resulta de uma viagem de aproximadamente 1.800 quilômetros ida e volta. Tá? Que na época do profeta seria feita em muitos meses. Jeremias teria de ir lá e esconder o cinturão na fenda de uma rocha e não teria nenhuma testemunha de Judá ocular lá no Eufrates, lá em Babilônia. Está bem distante. Então, vai acompanhando aí. Os intérpretes, quando eles têm uma dificuldade dessa, tem uma dificuldade em termos de distância. Como é que se resolve isso? Eles vão para a questão de análise da crítica textual. Então, quando uma palavra aparece no texto e quando ela tem uma tradução que implica numa maior dificuldade, essa que é a mais provável. Daí, então, pelo critério de crítica textual, Eufrates é a tradução mais provável. Tá? Aí, outra coisa que pode ajudar. A gente vai a tradução mais antiga que tem do texto hebraico, que é a Septuaginta, que foi a tradução do hebraico para o grego. Vocês encontram lá exatamente o quê? Você encontra a ordem para ele caminhar ao Eufrates. Então, a primeira tradução, os primeiros tradutores, com o texto não vocalizado, traduziram como Eufrates. Ok. Então, a gente fica numa questão de um impasse. Entretanto, conforme lemos esse texto, o termo Perat poderia ser uma designação genérica dos tempos do profeta, até mesmo dos rios locais nas proximidades de Anatote. Tal como, aí então os intérpretes apelam para esse rio, de tal modo que os seus ouvintes pudessem tomar como sendo indicativo das influências da Síria e de Babilônia, sendo esta onde está localizado o rio Eufrates, de onde foram importados os cultos às divindades astrais, como a gente vê, por exemplo, em Amós, capítulo 5, versículo 26 a 27. Devemos lembrar também que Acais e Manassés, essas influências foram abundantes, segundo o livro dos reis, conforme nós vimos. Sendo assim,
partindo do princípio que a ação parabólica não obriga necessariamente duas viagens literais de muitos meses ao Eufrates, uma vez que se percebe uma ação parabólica exigida do profeta, a parábola geralmente consiste de uma desrealização da realidade e sua recriação ficcional. Por conta disso, por uma questão de semelhança vocabular, grande número de comentaristas tem sugerido que Perat seria uma alusão à cidade de Pará, né? Parece até com Pará lá do Brasil, né? Que está em Josué, capítulo de número 18, versículo 23. Josué 18, 23 faz menção a esta cidade. E essa cidade, Pará, tem lá o rio, né? O rio Pará, ou eles chamam de Wadi Fará. Aí o P se transforma em F por conta de uma vocalização, de uma sequência ali, em que a outra palavra termina com Yod, no hebraico. E esse riacho de Pará poderia sugerir num uso de uma espécie de paronomásia, de um uso de uma palavra que está semelhante à outra, para indicar o Eufrates, que é o rio que aponta a cidade do que vem lá invadir Jerusalém. Que se adequa perfeitamente ao propósito da ação parabólica do profeta Jeremias. E aí, então, por isso que você vê na versão NVI esse uso do termo Perat em vez de Eufrates. Contudo, a maior parte das versões vão apresentar a tradução correta de Eufrates. E a NVI vai apresentar já uma interpretação do termo, em vez de usar o termo literal. Aí eu faço uma observação. Algo muito importante pode ser citado para consubstanciar que, além do rio Pará, qualquer outro rio pode figuradamente ser chamado de Eufrates por Deus, dentro do contexto histórico específico de Jeremias, porque você vê desde o princípio, está falando que o mal vem do norte, e tudo está apontando para Babilônia. Então, obviamente, todos os ouvintes de Jeremias sabiam muito bem que Eufrates está lá na Babilônia. Então, tem tudo um vínculo. Mas uma coisa importante que eu vou citar para vocês, que vai ser exatamente o fechamento aqui das nossas meditações dessa manhã. Daí, então, qualquer rio poderia ter sido chamado por Deus de Eufrates, naquele contexto em que as hordas de Babilônia estariam invadindo Jerusalém, e sem ser uma alusão, uma viagem literal a Eufrates. Eu trago à tona, de modo surpreendente, algumas coisas que Deus até falou para nós, e agora vocês vão observar. Você já foi ao Jordão, pastor Maurício? O senhor já desceu ovelhas ao Jordão, pastor Auro? Não desci. Não, mas acompanhou quando diácono? Acompanhei. O senhor já? Eu? Só de batizou? Não. Aqui interessante é que quando o uso, né, do termo Jordão, eu fui logo de manhã, me veio aquele flash de, peraí, tem um negócio interessante aqui. Aí eu fui lá, pesquisei as profecias, tem 11 referências ao Jordão. Aí eu falei, bem, Eufrates em Judá, só se tiver Jordão em Filadélfia, Jordão na Itália, Jordão em Mantena, Jordão no Rio de Janeiro. Aí olha só que interessante. 1969, dia 26/7, o Senhor falou assim, olha, quando tu regressares dali, assim cumprirá toda a minha justiça. Eu mesmo conduzirei ao Jordão e farei tudo, porque na frente estou eu para dirigir todos vós, e não tem mais coisa alguma, porque eis que estou para dirigir todas as coisas e tomar cada um de vós pela mão. Samuel Paisante. Aí o uso de Jordão aqui, é literal ou é figurado?
Será que o senhor mandou, Samuel Pazinho estava profetizando para ele pegar o avião e ir lá no Jordão? Hein? Vai pegando aí o fio da minha. Gente, foi assim um lanche, esse aí, pena que o pessoal agora que vai ver depois do estudo bíblico. Nós estamos pegando na fresquinha. Mais à frente, logo nesse mesmo ano, no dia 7 de dezembro, o senhor usou o irmão Ananias e diz: eis que estou convosco nesta hora, servo meu, Sebastião, irás ali, Nova Iguaçu, e ajudarás aquele jovem que desceu ao Jordão. Agostinho, José de Agostinho lá, Franco. Não o deixarás só, eis que ali tem alguém escolhido para uma grande salvação. 7 de dezembro de 69. Então aqui está fazendo outra menção ao Jordão. Tem 9 referências. E olha só essa aqui que eu achei mais interessante ainda. Jordão, então, aqui, né, no Rio de Janeiro. Agora, olha onde tem outro Jordão aqui. Na Itália, um ungido meu, examinando a minha palavra, abriu a minha palavra no versículo onde fala sobre o meu batismo no rio. O meu ungido ali convocou a minha igreja e levou 15 ao Jordão. Quer dizer, saiu da Itália e foi lá em Jerusalém, lá em Israel, para batizar? Não. Está fazendo menção aqui que Jordão passa a ser um símbolo do rio, que pode ser aqui. Já vimos na Itália, vimos já no Rio de Janeiro, e veja só aqui como o senhor falou. E diz assim: levou 15 ao Jordão para serem batizados, e eu esclareci a ordenança, como celebrar a minha ordenança, a ceia. Isso foi em 15 de agosto de 73, em Ananias Fontes Silas. E diz: e tu, jovem minha, essa onde tem outro Jordão. E tu, jovem minha, essa vocês conhecem, Maura, prepara para aquele dia. Eis que ali levarei ao Jordão, tu e aquele meu servo, Filipe, e aquela minha serva, Maria José. Se era serva, se era jovem. Era jovem? Era jovem. Maria José. E aquela. Porque aqui está aquela, eu não sei se é jovem, mas ali, quem é testemunho ocular, então lembra. Aqui o Jordão já está lá? Mantém. E é aqui outro vaso, Ezeni Duarte Vieira. 3 vasos distintos usando a palavra Jordão, significando que o lugar de batismo. Então, nós levamos os crentes ao Jordão aqui na Filadélfia, no Rio de Delaware, passou a ser o Jordão na perspectiva divina. Daí, quando fala para Jeremias aqui, questão do rio Eufrates, não significa literalmente que ele tem que ir lá no rio Eufrates, viajar 3 meses, naquela conjuntura de que era uma dificuldade enorme, que aqui a nação está em degradação, a situação está extremamente ruim, porém os ventos estão soprando do norte, então o rio Pará, que a gente pode citar que está ali perto, passou a ser o Eufrates. Vai lá, faz isso, é assim como o rio São Francisco virou Jordão, não é lá em Mantena, como é o nome do rio? É o Mantena mesmo. É o rio Mantena, né? Virou Jordão. Na Itália, eu não sei qual, mas virou Jordão, e aqui o Delaware também virou Jordão. O primeiro batismo foi no São Mateus. São Mateus. São Mateus. É. Deu para pegar a questão da utilização do termo? Né? Então aí as questões que os intérpretes não conseguiram resolver, acho que ela se torna extremamente fácil para nós. Amém. Agora. De não... Oi, mas veio assim de manhã, eu estava deitado, na hora que eu ia pegar no sono, aí Jordão. Aí peguei o computador, fui lá nas profecias, aqui, Jordão. 11 ocorrências falando acerca do Jordão, e Jordão em diversos lugares. E é Jordão. Pegou o uso? Onde batiza é o Jordão. Perfeito. Então aí foi quando nós tivemos o que vai consubstanciar a interpretação de que o rio Pará ali é, por uma semelhança, chamado de Eufrates, e Jeremias não precisa fazer uma viagem de 3 meses, depois outra viagem de 3 meses para poder fazer com que aquele simbolismo seja apresentado aos seus ouvintes, até porque, numa distância que ele fosse lá para a Babilônia, quem quer saber o que aconteceu com o cinto e fica aí um negócio assim, Jeremias sumiu aí por 3 meses, tá lá, foi fazer uma viagem lá no rio Eufrates. Então, uma coisa que era para ser feita aos olhos do povo, para que a ação parabólica tivesse um sentido imediato. Deu para pegar?
no sentido. Então, o uso da palavra, ele não necessariamente pode refletir uma literalidade. Tá? É exatamente esse ponto aí que se torna extremamente importante. Sim, professor? Então, pastor, essa versão NVI, ela nos dá mais Exato, ela já é uma versão interpretativa. interpretativa. Ela não é literal, ela é literária. Há uma diferença entre literalidade, a gente estudou isso lá, em hermenêutica. Quando é literal, ela traduz como está, ao pé da letra. E literária, ela vai saber, né, que o leitor tem, ela é paternalista, é claro, a literária é paternalista, que o leitor vai ter uma certa dificuldade em entender, então facilita logo o termo, porque de repente o leitor não tem, como nós, a condição de buscar essas informações que existia ali, né, o Rio Pará, ali, que está ali pertinho, a 7 quilômetros de Anatote, né, então ele não tem essa condição, aí então a versão se tornou uma versão literária e facilitou a vida do leitor. O leitor, bem, já fica com maior facilidade ao ler o texto quando vê Perati. Não sei se o senhor está sabendo, cara. 4 anos de bacharelado, sentado de segunda a sexta lá, hein? Só prova aqui para o senhor falar. Não, exato, para poder todo mundo prestar atenção nesse detalhe. Quantas horas você me ouvia lá, hein? Em cada classe? Bastante, fora a hora que o senhor também ficava com a gente lá. A aula começava 8 horas, né? E é de 8 às 11 e pouco, né? Às vezes é longe. E não era fácil, não. Eram 3 horas e pouco de aula, mais um intervalo, que nem assim, eu comendo minha coxinha lá e tomando o suco, o pessoal ainda perguntando, né? Eu me lembro, era muito bom lá na FAECAD. Deu para pegar? Deu para entender? Então quer dizer que o pastor já foi ao Jordão, né? Já foi ao Jordão. Você teve aí a beira do Jordão ali vendo a Ellen sendo batizada. Quer dizer que você já desceu o Jordão, né, Ellen? Deu para entender? Pegou o uso figurado? Então acho que pouca gente vai pegar esse detalhe que a gente pegou do texto. Então, em síntese, nós temos aqui no texto 3 ordens dadas por Deus ao profeta. A primeira é essa, de ele pegar o cinto. A segunda, ele vai fazer o quê? Pegar o cinto, esconder. E agora vamos à segunda pergunta, que vai pegar a terceira ordem, que é para ele ir lá e agora pegar o cinto. E depois nós vamos ao quê? A moral da história. É uma parábola, tem um objetivo. Qual é a moral da história? É aí que vem Lucas 14 de novo, mas numa outra instância, hein? Vocês vão ver só onde vai cair. Minha mente essa noite virou assim, caiu em Lucas 14. O texto está aqui, até ali para vocês. Vamos lá. Próxima pergunta. O que o Senhor mandou o profeta Jeremias fazer, e ele fez depois de passar muitos dias, e o que Deus lhe disse que iria fazer? Então nós temos aqui, na sequência, os versículos de 6 ao 9, nós temos: sucedeu, pois, a terceira ordem, ao cabo, ou seja, ao término, depois de muitos dias, que me disse o Senhor: levanta-te e vai ao Eufrates, e toma dali o cinto que te dei, que escondesses, te ordenei que escondesses ali. O que ele fez? De novo, Senhor, o cinto não existe mais. Não. Fui e escondi, diz aqui o texto, e fui ao Eufrates e cavei e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Aí então, aqui terminam as ordens. Então nós temos aqui, como bem observa o Walter Brueggemann, uma simetria. Uma ordem, um cumprimento. Segunda ordem, segundo cumprimento. Terceira ordem, terceiro cumprimento. Bem, qual é a moral da história? A nossa felicidade é que esse texto é auto-interpretativo. Ou seja, o próprio texto nos dá o significado dele. Que se torna para nós, a gente ia ficar, o que o Senhor queria dizer com isso? Aí seriam tantas as especulações quantas forem as imaginações humanas, né? Cada cabeça, uma imaginação. Até para o profeta, se... Exato, ele também... Ele ia ficar perdido lá com esse cinto podre na mão. Exato. E aí, o que significa isso? Tá? Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo... Aí vem a próxima pergunta. Aí vem a resposta aqui,
até o versículo 9. Assim diz o Senhor: do mesmo modo apodrecerá a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Então nós vamos vendo aqui, qual é a questão? Aqui, questão de função. Para que Deus chamou a Israel? Qual o objetivo da chamada de Israel? Israel foi chamado para ser o reflexo da glória de Deus diante das nações. É uma nação privilegiada, escolhida, eleita para mostrar o caráter de Deus, o modo certo de adoração, o modo correto de viver civilmente entre eles e o modo correto até de usar a terra. Não é? 6 dias trabalhando, 1 dia descansando. Depois, num período de 6 anos, o 7º, fazendo descansar a terra. Todo orientado. É um povo totalmente orientado com o objetivo de quê? Fazer com que a glória de Deus fosse reconhecida e conhecida entre as nações. Acontece que perdeu a função. Não funcionou do jeito que Deus quis que funcionasse. O que vai acontecer? Apodrecer. Uma peça estraga? Vocês vão lembrar, né? Uma peça pode estragar? O Senhor falou para nós, quando uma peça estraga, eu substituo por outra. A Israel, nesse relacionamento com Deus, faz exatamente o quê? O contrário de tudo quanto Deus ordenou. Primeiro, em vez de ser luz para as nações, importa as trevas das nações. Judá, aliás, aqui no caso de Israel, quando se fala Israel aqui, nessa época eu estou falando já de Judá. Israel já foi na época da Assíria. Mas aqui ela importa tudo que os pagãos têm e coloca dentro dos seus termos. E até dentro da casa de Deus, conforme vimos a semana passada. Por isso que foi bom estudar a lição 14, para saber o tempo aqui de Manassés, de Joaquim, o que acontece. As importações de toda idolatria, ídolo, adoração aos astros, tudo é colocado não só no palácio, não só nas casas individuais, não só em todo o monte, outeiro e em qualquer lugar, não só em todas as ruas de Jerusalém, conforme o profeta disse, mas o pior de tudo, o clímax, até dentro da casa de Deus, conforme Manassés fez. Aí, o que acontece? O que servia o cinto? Qual era o objetivo do cinto? Vamos à próxima pergunta que vai responder isso. Qual o mistério do cinto que o Senhor revelou ao profeta, de que ele disse que iria encher os reis, sacerdotes e profetas e o povo? Então, versículos 10 e 11 nos dizem: quem é Israel? O que é Jerusalém? O que eles fazem aqui? O que vai apodrecer aqui? Hein? O que vai apodrecer aqui? A soberba. A soberba, o orgulho de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Falando de Judá e Jerusalém, está falando da mesma coisa. Só usando dois nomes para o mesmo referente. Né? Porque Judá é onde está Jerusalém. Tá? Então, ora usa a cidade, ora usa, né, todas aquelas tribos que eram agora o reino do sul, chamado de Judá. Soberba, mas que soberba? O que há no mundo? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. O que é a soberba da vida? É exatamente fazer o quê? Olha lá para o Éden. Deus, aqui de todas as árvores você pode comer, porém esta que está no meio do jardim, não comerás, porque esse dia que comeres, certamente morrerás. O que acontece? A serpente vai, engana, e aí dá uma outra coloração. Não foi assim que Deus disse, não, isso é muito, vocês estão... Não, é porque o dia que vocês comerem, isso aí vai ser, ó, vai abrir os olhos de vocês, vocês vão ser iguais a Deus. Ele está escondendo essa bênção de vocês. Ah, é mesmo? Então o que fizeram? Quando Deus diz
para não fazer, a soberba, o orgulho faz o quê? Tomou e comeu. Esse ato aí é exatamente a decisão que reflete uma soberba. Por quê? Porque Deus manda fazer uma coisa, se faz exatamente o quê? O oposto. Isso aí é a soberba. Deus manda Israel adorar ídolos. Primeiro, o catálogo dos mandamentos que a gente vê lá, começa como? Não terás, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. E começa ali todos os mandamentos. Israel teve a capacidade de quebrar todos eles, sem exceção. Os 10 mandamentos, as 10 palavras, todas elas foram para o espaço. E aí agora vem essa soberba vai fazer com que esse povo, que era para ser a glória de Deus, que era para ser um povo saudável, um povo próspero, um povo que iria mostrar a glória de Deus para as nações por conta do relacionamento deles com Deus, da glória de Deus sobre eles, ao ponto de Moisés chegar a dizer, olha, o Senhor falando através de Moisés, se vocês obedecerem tudo isso que eu estou dizendo e derem ouvidos à minha voz, todos olharão para vocês, do menor ao menor, e dirão assim, este povo só é gente sábia e entendida. Era para ele, essa foi a função para a qual Deus criou Israel. Quando perde o foco na função, o que acontece com a peça? Se estraga. Quer transpor para os nossos dias? Perde a função. Como é que perde a função? Para que foi criado? Ou seja, aí você tem designação, você tem propósito divino na vida de uma nação. Tá? E se essa nação ela perde de vista aquilo para que Deus a criou, o que acontece com ela? Ela perde a razão de existir. O cativeiro vai acontecer, a podridão, ou seja, esse povo vai ser disperso, aquela geração toda vai ser massacrada, morta pela fome, pela espada e tudo mais, por conta de quê? Apodreceu, perdeu a função, não tem mais direito de reivindicar, continuar existindo. Porque já não vai mais existir, já não está existindo dentro daquilo que Deus, do padrão que Deus quis, e também, o que acontece? Não justifica continuar existindo desse jeito. Aí então, é a metáfora do cinto, a parábola do cinto. O cinto foi para lá, primeiro o cinto estava atado ao corpo. O que Deus fez? Olha aqui, este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, serão tal como este cinto, que para nada mais presta. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Observe que no Novo Testamento, Jesus está repetindo exatamente o que aqui está acontecendo com esse povo. É um povo que se estribou no fato de que era nação eleita, o povo adquirido, mas não quis dar ouvidos ao que Deus mandou. Conclusão, só essa escolha garantia a estada no privilégio da relação com Deus. Não existe mais relação. Vai fazer o quê? Vai estragar, vai apodrecer e vai ser o quê? Substituído. Aí que entra os gentios nessa história lá na frente. Aí que entramos nós, também com a mesma ameaça de estragarmos. Porque nós somos o sal da terra, Jesus também diz para nós, somos o sal da terra, somos a luz do mundo. Mas se a luz é colocada debaixo do velador, vai iluminar como? Botar aí a lâmpada onde? Em vez de botar aqui em cima, botar aqui as lâmpadas tudo debaixo do banco aí. Vai iluminar o quê? Ou o sal serve para quê? Para salgar, para preservar. Ele se torna insípido, o que acontece?
serve mais para nada, para jogar fora, para o lixão, para o monturo, para ser pisado pelos homens. Tá? Perde toda a função, é inútil, estragou e está fadado a deixar de existir. Não tem mais propósito. Você veja Lucas 14, só uma partezinha que a gente não vai... Eu vou entrar nesse texto, se Deus permitir, numa outra ocasião, mas em Lucas 14, no finalzinho aqui, eu observei uma coisa, pois o texto poderia ter acabado, né, no capítulo 14, né, quando fala sobre a parábola da providência. Aí vem aqui o versículo 34, bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem presta para o monturo, para o lixão. Até o lixão está rejeitando. Lançam-no fora para realmente sumir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Pegou o paralelo entre o Novo e o Antigo Testamento, viu a questão da intertextualidade como uma coisa que acontece lá, e a gente está vendo isso de um modo bem ilustrativo, né? Deus pega um cinto, faz toda aquela ação parabólica com o profeta para ensinar uma lição, que na realidade vai acabar tendo um paralelo perfeito no Novo Testamento, e cai exatamente nesse Lucas 14, né, pastor? Esse Lucas 14 acho que é a síntese do Evangelho. Parece. Jeremias mostrou a marreta que está encabada mesmo. Você observa o formato de marreta que não é um formato adequado, né? Parece mesmo que o negócio está seríssimo. Vamos na sequência. Temos outra ilustração. Então aqui, de um modo geral, vejam só o versículo 11, que fecha essa questão mostrando a perda total de finalidade de Israel. Diz aqui o texto, porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, olha a interpretação, por que o cinto está ligado? Como o cinto está ligado aos lombos do homem, tá? Assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor. Não ligou amorreu, não ligou perezeu, não ligou cananeu algum, ligou Israel a si mesmo. Ali o profeta está simbolizando Deus, e como se Israel estivesse agarrado, como um cinto grudado, unido a Deus. Agora, se eu tiro esse cinto de você, bota esse cinto lá longe, joga esse cinto lá num lugar em terra e deixa lá, mas depois eu vou mandar você voltar lá. Aí depois ele vai lá e... Agora pega o cinto. Ó, tá vendo? Já tá vendo a imagística toda? Pega o cinto, traz, olha aí. O que aconteceu com o cinto? Estragou. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e seca. Ah, olha aqui, ó. Israel sem Deus se torna alguém, uma nação sem propósito de existir. Ela foi criada com uma função, perdeu a função, perdeu a razão de existir. Daí o cativeiro, daí o castigo, daí a vergonha, que a gente vai ver aqui nos versículos restantes. E diz, olha, eu, assim como o homem liga, o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, olha só, e por nome. Eles serão o meu nome. Quando alguém olhar o israelita, vai logo estar sobre ele o nome de Deus. O nome de Deus estava sendo o quê? Blasfemado. Por quê? Porque israelita e pagão era a mesma coisa. Pior ainda, segundo diz o Senhor, eles estavam fazendo pior do que as nações. Porque Deus já havia avisado todas as coisas para eles, e eles agora vão fazer, bonitinho, pega o filho e vai passar no fogo. Pega o ídolo e vai adorar. Isso aqui é meu Deus que me tirou do Egito. Né? Pega as nações pagãs e, em vez de confiar em Deus, troca as águas de Siloé. Né? Não, eu quero os caudalosos, os rios, o Nilo, o Eufrates. Vocês vão apodrecer lá. É lá que vocês vão apodrecer lá. E olha, depois de 70 anos, quando morrer todo mundo, aí vem uma nova geração para ver se a gente consegue continuar a história.
Está percebendo bem a gravidade da coisa, a seriedade da coisa? E o modo como Deus está aqui orientando o povo é um texto que tem a própria interpretação dele mesmo. Tá? Então, quem é o cinto? Hoje você sabe o que é o cinto, quem ele está representando, o profeta está representando quem? Tá? O cinto estragado, para que serve? Para nada mais presta. Por quê? Porque eu os escolhi, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome e por louvor e por glória. 4 funções que nenhuma nação do mundo teve. Diz, olha, de todas as nações da terra, a vós somente conheci. Gente, para analisar a nossa condição hoje. Os privilégios que nós temos hoje. Aqui nós estamos vendo o profeta madrugando e falando e orientando, né? E a gente chega para esse povo, era um povo ingrato, esse povo era um povo rebelde, que não queria ouvir a voz de Deus. E nós? Faz isso. Para quê, Senhor? Faz aquilo. Mas por que, Senhor? Por quê? Jeremias, ele estava numa condição tão privilegiada, que Deus chega, pega um cinto, pega o cinto, vai, coloca nos ombros, colocou. Agora tira o cinto, tira. Vai lá, enterra o cinto, enterrou o cinto. Vai lá agora, pega o cinto de novo, tá? Agora vamos ver, vamos lá. 3 atos ordenados, 3 ações feitas, e agora ele está na dependência de saber o que isso significa, e agora Deus dá a revelação para ele do que significava aquela ação parabólica. E a gente vê que é surpreendente e tem um paralelo perfeito com o Novo Testamento. E tem muitas, o Senhor já até nos avisou aqui, muitas peças que estragam, vão estragando. Mas estraga por quê? A razão será que é a mesma? Qual o objetivo de Deus na nossa vida? Nós somos para Deus hoje o quê? Primeiro, o povo dele escolhido. Segundo, para o nome dele. Não é isso? Nós estamos envolvidos com o nome, porque quando se fala com o nome de Deus, é o caráter de Deus. Os homens vão ver o quê? As boas obras em quem? Para glorificarem ao vosso Pai que está no céu? Em nós. E se eles virem as más obras, como viram em Israel, o nome de Deus é blasfemado. Tá? Por louvor, quem é que pode glorificar o nome de Deus aqui, nessa terra? O povo de Deus. E para a glória de Deus, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Tem um paralelo perfeito? Tá. Então, vamos à próxima pergunta, que vai exatamente pegar a parábola, aqui já a parte das vasilhas de couro, os odres. Pelo que, versículos 12 e 13, pelo que diz-lhes esta palavra, perdeu a função, perdeu o objetivo, o que acontece? Estragou, vai ser pisado pelos babilônios, já foi pisado outro grupo pelos assírios, e só vai assim, até aquela geração ali acabar toda, e começar tudo de novo, não é? Ele diz, pelo que diz-lhes esta palavra. O Senhor falou para Jeremias, assim diz o Senhor, Deus de Israel, todo odre se encherá de vinho e... Você vai falar isso para ele. É um provérbio que estava circulando entre eles lá. Claro, o odre vai encher de quê? De vinho. Né? O odre é colocado ali o suco de uva. Para qual era o objetivo do odre? O odre era aquela vasilha de couro em que o suco de uva era colocado para fermentar e se transformar em vinho. No processo de fermentação, o que acontece? Aquele odre, né, ele ficava ali e o processo de fermentação criava um gás e esse odre, essa vasilha de couro, se esticava. Quando o vinho está no ponto, o que acontece? Tiravam o vinho daquela vasilha, mas ela não servia para uma reutilização, porque se colocasse uma nova quantidade de suco de uva ali, para poder fazer a fermentação, o que aconteceria? Ia romper os odres. Lembra que Jesus usa isso lá no Novo Testamento? Já não serve. É só
com uma finalidade, com uma única finalidade. Vejam só. Aí eles vão dizer, todo odre se encherá de vinho. Eles vão te dizer, dir-te-ão, que é uma mesóclise. Não sabemos nós muito bem que todo odre se encherá de vinho? Claro, vai encher de água. O odre vai encher de vinho. Parece o óbvio, né? É o óbvio ululante, mas vejam só aqui. Mas tu diz-lhes, assim diz o Senhor, eis que eu encherei de embriaguez todos os habitantes desta terra, e os reis da estirpe de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, e os sacerdotes, e os profetas, e todos os habitantes de Jerusalém. Vocês lembram lá daquela passagem que nós estudamos na semana passada, em que os profetas profetizando mentira, quando a tragédia viesse, como é que eles iam ficar? O rei confiando em mentira, o outro profeta confiando em mentira, o sacerdote confiando em mentira, de repente se cumpre tudo que Jeremias diz, e o rei de Babilônia chega e coloca de fato, como foi profetizado, os carros na porta de Jerusalém. Jerusalém está cercada. O que aconteceria lá dentro? Mas vocês não profetizaram que não ia acontecer nada disso? Que tinha paz e paz? Pega aí, profetizou mentira. Aí agora, uma convulsão interna. Mas a cidade está cercada. Não tem mais como fazer nada. Aí olha o que Deus está dizendo. É a embriaguez, é a confusão, é a guerra civil, é um contra o outro. Você profetizou mentira e agora nos fez acreditar que ia ter paz. Olha aí, o nosso inimigo está aqui na porta, como Jeremias disse. Ó. E agora? Olha a confusão interna. E estarão assentados sobre o seu trono, e os sacerdotes e os profetas e todos os habitantes de Jerusalém, e fá-los-ei em pedaços uns contra os outros. Olha a guerra interna. E juntamente os pais com os filhos, diz o Senhor, não perdoarei, nem pouparei, nem terei compaixão, porque para que os não destrua. Ou seja, a destruição é total, apressada e irrevogável. Que vai dar base ao capítulo 14, quando Jeremias vê essa tragédia toda e faz o quê? Senhor, tem misericórdia, não faz isso não. Aí foi aquilo que nós estudamos semana passada. Não ores mais por esse povo. Acabou. Basta. Encerrou o assunto. Não fala mais nisso. Pessoal, encontrar um Deus irado assim? Sério, né? Vamos nós. Na pergunta próxima. Em que Deus disse que iria transformar o povo e não os pouparia, nem iria ter compaixão, e o que o povo deveria procurar fazer? Nós temos aqui, do 15 ao versículo 17, nós temos o texto está em poesia. Inclusive eu fiz até uma divisão poética aqui do texto, mas dá para ler até na prosa aqui. O texto está todo diagramado em prosa, na revista corrigida, porém você vai perceber a poesia. Escutai e inclinai os ouvidos, e não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. O que é a soberba, nesse caso específico? Obediência. Deus fala uma coisa, o homem, não, por que o Senhor falou isso? Para fazer isso eu tenho que realmente fazer? É soberba. Se Jeremias age, você observa a humildade de Jeremias, ele pode não estar entendendo nada, mas Deus falou, eu vou fazer. Compra um sino, comprei o sino. Bota o sino, ata o sino. Tira o sino. Vai lá agora no Eufrates, enterra o sino. Enterra o sino. Não explicou nada para ele. Volta lá, passados uns dias, agora já esqueceu desse negócio. Volta lá agora, vai. Lembra aquele sino que você. Vai lá, pega ela agora. Isso, se vou levar isso para quê de volta? Está podre, estragado? Agora, vem cá que eu vou explicar o significado. Foi o que um dos pais da igreja disse. Creio para que possa entender. E o outro disse, eu creio porque é absurdo. Pronto, resolveu logo a questão. Né? Resolveu a questão. Faz igual Abraão. Vai lá e sacrifica o teu filho. Como é que é? Sacrifica o teu filho.
não estou entendendo nada, isso me dá um filho na minha velhice, a mulher não tinha condição de ter filho, agora que tem menininho, está crescidinho, agora o senhor vai e pede para eu sacrificar o filho. Não ficou questionando, não, ele levantou-se e foi. Não é? Sim, pastor. Só a palavra soberba Uhum. é o contrário do sim, Senhor. É dizer não, senhor. Não, Senhor. Faz isso. Não, não faço. Soberba. Né? O que falou não resolve. Não resolve. Não tem autoridade. Não tem autoridade. Se a maior autoridade falar e o homem chegar e dizer que por que o senhor falou? Então tem um problema grave aí. Quem mandou pode mandar? Lá no quartel, né, quando seus subordinados, né, pastor? Eu chegava assim e não faz isso, ele tinha que fazer o quê? Não fazer. Faz isso, tem que fazer. Né? Vou te prender. Está preso mesmo. Não, mas o outro me dava uma colher de chá. Não, você vai ter que ficar preso. E não fica, não. Faz greve de fome, né? Ele contou uma história para nós lá, de um indivíduo lá. De um preso, o juiz mandou prender, ele está lá no quartel de Flosão, lá, à vontade, aberto, todo cheio de... Como é? Tem uma ordem do juiz para prender, você vai preso. Ele chegou lá, como assumiu o comando, né, do quartel, né, você vai preso. O cara ficou irado. Foram lá, ele estava todo desgostoso, deram bebida para ele, né? O pastor contou a história lá. E no final das contas, a medida que foi a saída para esse homem foi a obediência. Né, pastor? Ele obedeceu o que o comandante falou, o comandante intercedeu junto ao juiz e ele acabou recebendo ordem de soltura pelas vias corretas. Ora, gente, essa autoridade... Hein? Não foi condenado. E não foi condenado. Estava para ser e não foi condenado. Mas no princípio ele, não, que não sei o quê, como é que eu te uma colher de chá aqui, agora como é que me manda prender? O juiz mandou prender. Eu tenho que prender. Acabou. É autoridade, gente, é autoridade. Agora, se Deus manda fazer, o homem chegar e, não vou fazer, não. Quem é a autoridade? Somos nós ou é Deus? Percebe? É exatamente o que esse povo aqui, eles não querem me dar ouvidos. E agora está perdendo o grande privilégio, toma-lhe cativeiro, toma-lhe sofrimento, toma-lhe vergonha. Vejam só como é que segue o texto. E o texto diz: escutai e inclinai os ouvidos e não vos ensoberbeçais. O Senhor já está dizendo, já a tendência humana já é ensoberbecer. Não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Não foi o deputado, né? Não foi o Senhor que falou. Foi o presidente, foi o Senhor que falou. Ele diz aqui mais: dai glória ao Senhor, vosso Deus, antes que venha a escuridão e antes que tropecem os vossos pés nos montes tenebrosos. Antes que, esperando vós a luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. É a porta de saída aqui? Então a profecia não é tão negra, ela está mostrando uma porta de saída, mas é a porta estreita. A porta aqui é estreita, porque o povo já está envolvido numa situação de rebeldia tão grande, que agora Deus está dando a saída, e essa saída não é suficiente. Os ouvidos já não querem mais ouvir. O profeta Jeremias chegou a dizer: a voz do Senhor é para eles uma coisa vergonhosa. Eles não gostam dela. O profeta Jeremias, lá no início, logo nos primeiros capítulos que nós estudamos, não gostam dela. É exatamente aquilo que o Senhor já está falando, mas fala, diz a ele para não se ensoberbecer. Vai, tenta um pouquinho, vai lá. A próxima pergunta, a 5. O que o profeta disse que a sua alma ia fazer se os israelitas não lhe dessem ouvidos? E o que ele mandou dizer ao rei e à rainha? Ele disse: dai glória ao Senhor. Versículo 17. E se isso não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos, por causa da vossa soberba. E amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo.
Dize, vem aqui do versículo 18, e o 19 tem um outro assunto. Agora, quem serão aqueles que estarão sendo endereçados aqui? Dize ao rei e à rainha: humilhai-vos e assentai-vos no chão, porque já caiu todo o ornato de vossas cabeças, a coroa de vossa glória. As cidades do sul estão fechadas, e ninguém há que as abra. Todo Judá foi levado cativo, sim, inteiramente foi levado cativo. Daí você observa, o profeta está com aquela imaginação profética, ele já está vendo a coisa acontecer. E qual é a porta de saída? Fala para o rei, se humilha. Fala para a rainha, que é a rainha mãe, que era aquela, quando o rei assumia, como Joaquim, por exemplo, assumiu o reino com 18 anos, outros até mais novos, né? Aí então ela era aquela que ia ser a mentora, até que ele poderia tomar as suas decisões sozinhos. Então diz ao rei e à rainha, vai fazer o quê? Humilhai-vos e assentai-vos no chão. Mas o mal não está visível, mas quem está ali profetizando já está vendo que o mal se aproxima. É como se estivesse acontecendo. Aí a segurança do profeta que foi dada lá no capítulo 1. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E tu serás como a minha boca. Então, se o mal vem do norte, vem mesmo. Percebem? A oportunidade é dada. Qual é o caminho? Humilhação. É descer. É procurar mudar de posição, procurar mudar de postura. Mas veja o que acontece na sequência aqui das perguntas. O que Deus falava como se estivesse acontecido e antes de acontecer? É o que nós estamos falando aqui. Ó. O profeta está falando. Deus está falando, é a boca de Deus, não adianta. Não tem quem vai dizer que o Nabucodonosor e os seus exércitos não vão invadir, não tem profeta falso que vai mudar essa realidade. Percebe? Não tem quem vai mudar essa realidade. Olha que interessante aqui. E o que o povo iria perguntar e já estava tendo a resposta. Versículo 19 ao 22. As cidades do sul estão fechadas e ninguém há que as abra. Todo Judá foi levado cativo, sim, inteiramente foi levado cativo. Levantai os olhos e vede os que vêm do norte. Onde está o rebanho que se te deu e as ovelhas da tua glória? Que dirás quando puser os teus amigos sobre ti como cabeça? Se foste tu mesmo que contra ti os ensinaste. Porventura, não te tomarão as dores como uma mulher que está de parto? Quando, pois, disseres no teu coração, por que me sobrevieram estas coisas? Pela multidão das tuas maldades. Se descobriram as tuas fraldas, que no caso aqui as tuas vestes, e os teus calcanhares sofrem violentamente. Aqui o versículo 22 na NVI, e diz: se você perguntar, por que aconteceu isso comigo? Saiba que foi por causa dos seus muitos pecados, que as suas vestes foram levantadas e você foi violentada. Está colocando aqui como a figura de uma mulher cujas vestes são levantadas e violentadas. E é exatamente quando os invasores viessem, eles iriam arrebentar os portões da cidade, entrar sem poupar velho, nem moço, nem criança, nem templo. Eles não iam ter respeito a nada, como uma mulher violentada e indefesa. Assim estaria esta nação. Por conta de quê? Por causa de quê? Mas por que me sobrevieram essas coisas? Que sempre vem a pergunta, né? Por quê? Por causa dos teus muitos pecados. É isso que o profeta iria dizer para eles. E
Quais as coisas que Deus citou impossíveis de acontecer, demonstrando não ter mais esperança de uma mudança no seu povo? Aquela geração ali já estava como ovelhas para a matança. Versículo 23. Versículo 23, que inclusive há um comentário muito interessante aqui, que eu vou achar para vocês. Rapidinho, nós estamos finalizando. Tá bom o estudo? Está dando para aprender? Logo mais se remoem aí, que tem muita coisa boa. Está aqui. Qual é a pergunta? Sabe o que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que já tem dentro dela a resposta. Então aqui, versículo 23, tem uma pergunta, tem aqui perguntas retóricas. Pode o etíope mudar a sua pele? Qual é a resposta? Não. Ou o leopardo as suas manchas? Não. É a pergunta retórica exatamente que a resposta é óbvia. Né? Já está dentro da própria pergunta. Não. Nesse caso, também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Percebe bem a coisa aqui? É interessante, um comentarista diz uma coisa muito interessante aqui. Ó. O profeta descreve a entranhada natureza do pecado de Judá. Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Assim como é impossível ao etíope mudar a cor da sua pele, e o leopardo as manchas do seu pelo, os homens de Judá também não alterarão seus maus hábitos por conta própria. Pecar havia se tornado algo tão natural para eles, é uma coisa tão natural, e diz, não há uma negação da liberdade do homem aqui, mas um reconhecimento de que a perversidade moral do homem é tão inveterada que ele não consegue mudar a si mesmo sem a ajuda de ninguém. O homem, portanto, precisa de Deus, ou seja, precisa que Deus lhe faça algo que ele mesmo não pode fazer. Essa é a análise racional por trás de todos os atos redentores de Deus. Precisa haver uma transformação interior na natureza moral do homem. Somente Deus pode fazer isso. E essas são as promessas que são feitas pelos profetas. Deus fala, circuncidai o prepúcio dos vossos corações. Mas sabe que o homem não pode fazer. Qual o objetivo do Antigo Testamento? Todos foram encerrados no pecado, tanto judeus como gentios, para que todos vissem a desesperada necessidade de um Salvador. Para que se visse o cumprimento de Isaías 53. Ele tomou sobre si os nossos pecados, levou sobre si as nossas dores. E aí sim, essa transformação vem de fora para o interior do homem. Escreverei nos seus corações a minha lei e aí sim andarão nos meus estatutos. E ninguém perguntará do menor, vamos estudar isso aqui em Jeremias, lá na frente, do menor ao maior, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Hoje você fala aí com um Tiaguinho, já conhece o Senhor. Já fala com o Felipe, já conhece o Senhor. Fala com os nossos filhos, já conhece o Senhor. Chega o mais velho, todos já conhecem o Senhor. Individual, conhecimento individual, íntimo. Mas isso é o quê? Um processo que Deus fez no nosso interior. Não era uma coisa objetiva como no Monte Sinai. Pode vir com relâmpago, pode vir com trovão, pode um monte fumegar, né, que cria ali um temor assim, né, de repente, daqui a pouco, pronto, continua a mesma coisa, se esquece de tudo e vão fazer as coisas erradas. É o etíope que não muda a sua pele de jeito nenhum, não vai ficar branco, né, como o etíope pretinho vai ficar branquinho. O leão, o leopardo, todo cheio de mancha, daqui a pouco não quero nascer, o leopardo, eu quero nascer, né, sem esse negócio de mancha, quero que minha prole nasça toda sem nenhuma mancha, toda lisinha. Vai querer, pode acontecer isso? Da mesma forma, essa mudança
precisa de uma intervenção de Deus. O que Deus está mostrando aqui também? Sem mim nada podeis fazer. É a frase. Quem pode fazer essa mudança? É Deus. E é exatamente isso que ele promete. Eu circuncidarei o prepúcio do vosso coração. O que é prometido lá no livro de Deuteronômio, que é uma ordem para que eles façam, Deus faz uma promessa. E essa promessa acontece com quem? Em Cristo, na cruz. Daí, tanto judeus estão debaixo do pecado, como gentios estão debaixo do pecado, para mostrar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela fé em Jesus. Estava encerrando, como diz o apóstolo, todos debaixo do pecado, para mostrar que a única saída estaria na morte do servo de Isaías, sofredor lá na cruz do Calvário. Então aí a gente observa bem como é que o texto é muito profundo. Então isso tem uma coisa que tem que ser, né, é Deus operando. Vamos dar um exemplo, é o gadareno. O gadareno, aquela situação, prendiam com cadeia, não tinha jeito. O sujeito ficava nos sepulcros, andando de dia e de noite, gritando, urrando como animal. Né? É o gadareno. Ô gadareno, toma jeito, toma vergonha na cara, tira esses demônios de você aí, rapaz. É um jeito. Se alguém fala isso para ele, resolve. Agora, quando vem alguém que vai a ele, no estado em que ele está, e diz, sai dele. Aí pronto. Daqui a pouco sai. Né? O troço é tão ruim que nem os porcos quiseram. Os porcos se suicidaram. Sim. Os porcos. Né? Mas o que o demônio fez? Sim, senhor. Sai dele. Não vou sair não. Foi assim que falou para Jesus? Imediatamente, Senhor, se tu nos expulsas, nos permite pelo menos entrar naqueles porcos ali. Aproveitar que esse negócio de comércio de porco aqui já é uma coisa proibida por lei. Então entra lá. Aí quando entra, os porcos se desesperaram. Caíram para o despenhadeiro afora. Estava aquilo tudo dentro daquele homem. Já pensou? O gadareno podia fazer? Poderia chegar e dizer, sai de mim. Não, tinha que ser uma coisa de fora para dentro. É o que o apóstolo Paulo diz. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Para as boas obras. Agora somos sal e somos luz no Senhor. Ok? Mas se o sal perdeu o sabor, para nada mais presta a não ser para ser pisado pelos homens. Perdeu a função. Sim, pastores, né? O pastor lá atrás também queria falar. Pode. Interessante que Jesus era procurado para as pessoas que procuravam Jesus para libertar. E esse é um fato que Jesus procurou. É esse, a viúva de Naim e aquele coxo do Betesda. Os três fatos interessantes. Jesus procurou para libertar. Foi lá. Né? E também isso no Antigo Testamento é interessante. Muitas viúvas existiam naquela época, mas o profeta só foi enviado a uma específica. Não foi a todas. Tinha muitas, mas não é aquela. Vai lá, é aquela que eu quero que você vá lá. É a escolha de Deus. Né? É a escolha de Deus. Então hoje nós estamos aqui, gente. Quantos milhões de pessoas estão hoje nesse país? E nós estamos aqui na presença de Deus, na casa de Deus, né? Diante da glória de Deus, sentindo a presença de Deus, coisa que não tem na Casa Branca, tem aqui. Né? A presença de Deus aqui conosco, instrução da palavra de Deus. Vê se alguém lá na Casa Branca está preocupado hoje em aprender, estudar a palavra de Deus. Estão aí. Estão igual esse povo aqui, ó. E aí, o que acontece? Vai estragar e é jogado fora. Sim, pastor, você vai falando. É só uma rapidinho mais ou menos aqui. Aí nós já estamos terminando. O gadareno recebeu a ordem, o demônio recebeu a ordem e não usou soberbia. O demônio tem que obedecer, tem que sair. Lembra a sequência que nós estudamos no Novo Testamento, né? Todo mundo dizendo sim, Senhor, nós ficamos com vergonha. Gente, o diabo dizendo sim, Senhor, obedecendo a hora que Jesus manda sair. Agora o Senhor fala conosco, estudamos Atos dos Apóstolos, levanta e vai para a estrada de Gaza, que está deserto.
que eu vou fazer lá? Não, levantou-se e foi. Aqui Jeremias vai, pega o cinto, faz assim, levantou-se e foi a primeira vez, fui a segunda, agora pega o cinto, fui a terceira. Aqui tudo está nessa síntese, sim Senhor, obediência. O que está acontecendo com esse povo? Esse povo tem a síndrome do não Senhor, é a soberba. É a soberba. E aí o problema fica sério, assim conforme a gente vai vendo, e vamos fechar a penúltima e última pergunta. Está dando para entender direitinho a lição? Diz aqui, a última pergunta: o que o Senhor Deus demonstrou ter determinado a fazer aos israelitas, e por que motivo ele determinou esse mal para o seu povo? Tem uma razão? Deus sempre age à base de razões morais. Nunca é arbitrariamente. Nem com gentios, com os pagãos e nem com o seu povo. Deus é justo e age sempre na base das razões morais. Outra coisa, olha quanta misericórdia que Deus usa tanto com os gentios. Esperou aqueles 4 gerações para poder cobrar. E agora para o seu povo, dá todo esse tempo, Deus está falando com o profeta, está vendo todas as abominações acontecendo e ainda dando uma chance. Humilha, desce do trono, não é o fim não, gente. Cai nos pés do Senhor, busque a Deus. E eles soberbamente não querem ouvir a voz de Deus. Aí então, fechando o capítulo, versículo 24 ao 27, diz: pelo que, consequência, os espalharei como o restolho que passa com o vento do deserto. Esta será a sua sorte, a porção que será medida por mim, diz o Senhor, pois te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Então Deus fala a verdade, ensina a verdade. Já viu aquilo que o apóstolo Paulo, sendo usado por Deus, disse? Como não tiveram amor, isso aí é coisa para acontecer hoje, nos nossos dias e daqui para frente. Como não tiveram amor à verdade, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira e depois sejam julgados e sejam culpados e sejam condenados. Por quê? Porque não tiveram amor à verdade. E aí diz: assim também eu descobrirei as tuas vestes até ao teu rosto. Está aqui usando a nova figura. Vai pegar a veste, a figura feminina, levantando a saia até lá na cabeça. Para quê? E aparecerá a tua ignomínia, ou seja, e aparecerá as tuas vergonhas. As tuas vergonhas serão expostas. Vi as tuas abominações. Mas tudo aquilo estava acontecendo sob os olhos de Deus? Todos aqueles pecados? A casa de Deus invadida pelos ídolos? Crianças sendo queimadas a fogo? Tudo isso o Senhor viu? O Senhor acompanhou? Parece, o homem quando faz essas coisas, parece que ele está no esconderijo, né? Está no esconderijo, Deus não está vendo. Mas aqui o Senhor está dizendo: vi as tuas abominações, e os teus adultérios, e os teus rinchos. Lembra da figura lá? Cada um rincha atrás da mulher do próximo. Lembra lá do princípio que o profeta Jeremias disse? E aqui tudo está sob a vista de Deus. Falta de respeito, imoralidade, prostituição, iniquidade solta. E agora, olha aqui, ó, eu vi a enorme maldade da tua prostituição sobre os outeiros e no campo, o adultério espiritual também aqui, olha, contemplado. Lembra que nós vimos anteriormente? Olha para um monte desse aí e vê qual desses montes aí você não tem um ídolo lá com quem você me traiu. Ou seja, vai lá nos motéis da cidade aí e vê onde você não adulterou, onde você não se prostituiu e ainda usou meu cartão de crédito. É como se Deus estivesse usando uma linguagem assim contemporaneamente. E diz: ai de ti, Jerusalém. A pergunta: não te purificarás? Até quando ainda?
É uma indagação, outra indagação, que ficam no ar e elas vão ser respondidas ao longo do livro. No capítulo 14, nós já vemos o profeta intercedendo e vê que não funciona. Estudamos aqui o capítulo 15 e vamos, na sequência, ver as outras coisas que o Senhor vai apresentar, mas sempre terá uma luz no fim do túnel. Não é o trem que está vindo, não. Né? Tem uma misericórdia, tem um caminho que é a humilhação. É reconhecer e é voltar e é redescobrir a função. Se Israel redescobre para que ela existe, para que Israel existe, então certamente vai cumprir o seu propósito e a sua missão. Que isso também sirva para nós. Nós não perdemos o foco de quem nós somos, para que Deus nos salvou, qual é o nosso objetivo no mundo. A igreja está com as mesmas sanções que Israel. O cinto estragou, apodreceu, vai ser jogado fora. Nós, igreja, maravilha, sal da terra, luz do mundo, né? A gente enche a boca, né? Para quê? Para iluminar e para salgar. Mas tem a advertência: se tornar insípido, para nada mais presta a não ser pisado pelos homens. Sou uma igreja pisada pelos homens. Será que já tem isso aí no mundo hoje? Né? Tem muita coisa acontecendo que não glorifica o nome de Deus, mas só envergonha o nome de Deus. Mas que essa não seja a nossa história. Nós temos que redescobrir e sempre estar atento qual é o nosso papel, qual é a nossa função no mundo, para que nós não sejamos peças estragadas e substituídas. Sim, pastor. Completar, você perguntou, será que foi feito na presença, nos olhos de Deus? É. Mas deu antes. Ele viu e chorou. É. E disse que, né, se isso acontecesse, iria chorar ocultamente. Porque estava vendo a amargura que esse povo ia passar. Ele estava sentindo a dor já antes. Aí você perguntou, foi visto, viu e chorou, sentiu tristeza para ele. É porque os próprios pecadores, né, eles mesmos não estavam acreditando que aquilo ia acontecer. Esse é o grande problema. Eles não estavam acreditando que todas aquelas coisas que estavam sendo preditas, que elas iriam acontecer. Não é hoje o que nós estamos fazendo. Hoje a gente prega, a gente avisa, Deus também nos avisa, e o que acontece? Não, isso não vai acontecer. Os profetas paralelos, né? Não é? Não, nada disso. Nada disso. Aí, então, paz, né? Tá tudo tranquilo. Mas que o Senhor nos abençoe e que esse estudo sirva de despertamento para nós, e logo mais vocês tragam um complemento e as lições que aprenderam, que certamente o Senhor está falando para nós através do profeta Jeremias. Amém. É um profeta que morreu, mas a palavra de Deus está viva e Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Que o Senhor nos abençoe. Amém.